primeiro passo para uma maquiagem perfeita é o primer. Isso mesmo. O primer, ele minimiza poros, linhas finas de expressão e faz com que a maquiagem dure por muito mais tempo. Qual a forma ideal de aplicar o primer? Você pode usar o dedo, como você também pode usar o pincel para base. Coloca um pouco na testa, bochecha, nariz e espalha, principalmente na área dos olhos, pálpebra e por toda a região do rosto. Não necessariamente precisa aplicar a maquiagem em seguida. Para quem não tem o costume de usar o primer ou maquiagem, você pode só estar aplicando o primer. Segundo passo da nossa maquiagem é a nossa base. Base Time Wise 3D. Ela tem complexo vitamínico, resveratrol encapsulado, vitamina B3, peptídeos, que vai conservar a sua pele, maquiagem durar por mais tempo, sem contar que ela se adapta muito bem à pele. Então, eu coloquei aqui na bandejinha e vou ver com um pincel kabuki, pode ser também o pincel oval ou o pincel que você mais se identificar, e você pode complementar com uma esponjinha para dar o acabamento. Qual a forma correta? Espalhando bem, pegando todas as áreas. Às vezes, na área do olho, dá uma certa ardência, porque como ela trata ali o antissinais, pode arder. Você vem com a esponjinha, ó, e pode ir dando o acabamento. No meu caso, que tenho cílios, eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, eu aplico aqui, ó, com o pincel, e aí eu venho com a própria esponjinha e espalhando e dando o acabamento necessário. Olha a diferença. O restante eu posso ir fazendo com o pincel, não esquecendo, ó, boca, extremamente importante, espalhando bem. Sabe esse movimento batidinhas, ó, que dá bastante. Você vai, ó, espalhando por todo o seu rosto. Não esquecendo de espalhar o pescoço também, ó. Aqui a testa. Da mesma forma. E assim, sucessivamente, espalhando todo. Aqui a região do cabelo, depois a gente limpa, mas é muito importante a gente dar esse acabamento, tá? Para que venha até... Agora, a base aplicada, nós vamos para a parte do corretivo. Eu uso muito o corretivo pêssego, porque ele dá uma sintonia e ele também já faz a função de iluminar. Não precisa exagerar, mas é importante, principalmente, aplicar após a base, porque ele dá uma bela de uma disfarçada. Lembrando que a olheira, ela sempre vem abaixo dos olhos e acima. Então, você sempre pega o restinho aqui do corretivo e aplica em cima também, tá? Olha como a bolsa já fica diferente. A mesma coisa do outro lado. É importantíssimo espalhar esse corretivo bem. Você aplica como se fosse um triângulo e aí, então, você espalha. Batidinhas. Agora, vamos selar a nossa pele com o pó translúcido, que é um pó fino. Como nós usamos a base líquida, principalmente essa região aqui do olho, a gente pode caprichar no selar, tá? Para que a pele não fique brilhosa e para que a sua maquiagem dure por muito tempo. Esse pozinho translúcido, como eu disse, ele é bem fino e você pode usar quantas vezes você quiser. Pode carregar na bolsa e ir fazendo a reposição do produto. Quando você vai aplicar a sombra, você pode aplicar uma camadinha generosa abaixo dos olhos, fazer toda a sua maquiagem e depois somente varrer
esse pozinho em excesso que ficou aqui, porque se a sujeirinha cair daqui de cima da sobrancelha, do olho, né, a sombra do olho aqui embaixo, você consegue retirar com o pincel. Parte da sobrancelha. Olha que legal. Eu vou usar o lapisinho Brunet, que é um lapisinho muito versátil. Então, qual o primeiro passo que eu faço da minha sobrancelha? O contorno embaixo. Evite levantar a sobrancelha e fazer esse movimento, porque às vezes você não consegue perceber e deixa a sobrancelha torta. Depois disso, eu venho levemente esfumando, como se eu estivesse fazendo risquinhos em toda a minha sobrancelha, para então preenchê-la. Você pode levemente passando o dedo para dar uma esfumadinha. Olha a diferença que faz de um lado para o outro. Levemente, esse lápis é maravilhoso para sobrancelha. A mesma coisa se faz do outro lado, risquinho embaixo primeiro, sempre para dar o contorno, e aí levemente você vem desenhando a sua sobrancelha e preenchendo até obter o resultado desejado. Aqui eu dei uma erradinha, só venho com o dedinho, ó, enquanto não seca, e faço o efeito. Evite também esticar, que você pode mudar a estrutura ali da sua sobrancelha. Depois de desenhada, eu até posso levantar para dar o acabamento, mas bem sutilmente. Agora, eu vou mostrar para você a versatilidade desses dois bronzes. Isso mesmo, um tonzinho um pouquinho mais escuro e um tonzinho um pouquinho mais claro, que esse você pode iluminar e esse você pode fazer os contornos. E o mais legal é o nosso pincel de blush, que é 1001 utilidades, e eu vou mostrar para vocês. Vou pegar o nosso bronzer mais escurinho com o nosso pincel de blush e vou na parte gordinha dele preencher com o meu bronze. E eu vou aplicar aqui como se fosse uma sombra no meu olho, pegando com o pincel cheio todo o meu olho. Olha esse olho. A mesma coisa do outro lado, eu vou aplicar e preenchendo. Ele já preenche até quase a minha sobrancelha, que é a função de um pincel prático. Olha que legal. Agora, com o pincel de aplicar sombra, que é o menorzinho, eu vou pegar esse tonzinho aqui um pouco mais claro e vou aplicar no meu cantinho do olho. Olha o efeito dessas duas cores. Olha que maravilha. A mesma coisa no outro olho. Olho literalmente pronto. E agora, com o nosso bronzer mais clarinho, eu vou fazer o efeito de iluminação, que é entre as partes escuras, entre a minha sobrancelha, logo abaixo do olho, arco do cupido e queixo. Pele pronta.